Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Mago Nelson, hipnoterapeuta quântico e mestre das ciências ocultas. E aqui vamos fazer mais uma live que vamos trazer um assunto, um papo filosófico ocultista, que é o homem físico e o espiritual. Este aqui é o nosso tema de hoje. A live é aberta também para vocês esclarecerem dúvidas, caso vocês as tenham dentro deste assunto, ok? Então, gente, a essência do corpo e a sua forma, ela é feita dentro de 3 pilares importantes aqui para a gente estudar. O imponderável, o invisível e o indivisível. Aquilo que parece que não existe, mas simplesmente existe, simplesmente é. Porque uma coisa, não porque você não acredita, não significa que ela não exista, né? A vida é uma cápsula astral, um tipo de prisão dimensional. Um homem, na realidade, só alcança uma imortalidade na alma por meio da ascensão da unidade. E o que seria essa individualização, essa ascensão da unidade? Seria uma individualização do homem na eternidade. Depende muito do seu estado espiritual e não da sua alma e do seu corpo físico. Estamos falando de modo espiritual. Existe uma diferença entre o princípio e a influência. É coisas que temos que entender por aqui. A ideia da individualidade soa perniciosa para muitos céticos religiosos que afirmam que somos mortais, né? Somos mortais. E na realidade, nós somos imortais por causa do nosso espírito. Claro que a nossa matéria ela morre, ela é mortal, mas o nosso espírito é eterno. Deus, uma consciência universal infinita. Não um Deus antropomórfico, extracósmico e pessoal. Porque o impessoal não se cria, não se projeta, não se reproduz. Na realidade ele é inimitável, é imutável. É assim que temos que ver a criação de Adonai, o Deus, né? Todo estado físico é temporário, mas todo espírito é eterno. Nosso espírito é eterno. A alma foi criada antes do corpo, por isso que ela é infinita. Ela veio antes da matéria. Antes da matéria já era espírito, né? Como acreditar naquilo que não sabe, naquilo que não vê e menos pode se tocar? Por ser uma relação com isto, fica muito difícil, né? Mas através da essência, podemos entrar em muitas ideias, tá? E tirar suas conclusões pela essência, porque sentimos essa força. Pessoas cultas, elas acreditam na gravidade e no éter. Na conclusão da ciência em abstrações e hipóteses, né? Não viram, né? Não viram, não tocaram, não ouviram, não sentiram o cheiro, né? Então tem que ser coisas palpáveis,
coisas que podem ser demonstradas, reproduzidas. Eles acreditam nisso. A lógica vai além da hipótese, pois a lógica tem que ser algo compreensível e não deixar sombra de dúvidas. Por isso que a gente tem que estudar os níveis para poder alcançar uma compreensão. São camadas, são níveis. O conhecimento, ele é por camadas, é por experiências. Você tem que, com o passar do tempo, adquirindo isso. É um tipo de um quebra-cabeças que, com o tempo, você vai juntando as ideias e vendo que muitas coisas que te ensinaram, na realidade você foi enganado, não passaram de mentiras. Isso dá um choque emocional. Por isso, algumas pessoas não se adaptam com a espiritualidade, com o ocultismo por causa disso. Porque ela vem para inovar. Por isso que muitas vezes as pessoas se afastam de você. Não fique triste porque você está só. Pessoas, parentes, alguns que se dizem amigos, porque não vão somar em nada. As entidades, as colônias iluminadas, eles já tratam de fazer esse tipo de banimento da sua vida, não é só energia. São pessoas também tóxicas, automaticamente vão sair do seu ciclo de convivência. Tudo para a sua evolução. Os níveis do conhecimento é um sujeito, conhecimento e objeto. É empírico, é científico, é filosófico, é teológico, né? Então é teosófico também. O conhecimento técnico da doutrina esotérica de uma suma importância. Esse conhecimento. As ilusões dogmáticas tendem a desaparecer até um certo ponto, pois os impulsos primitivos atravessam muitas gerações. E romper este ciclo de primitivo é um desafio gigantesco que a gente muitas das vezes tem que passar, pois muitas pessoas se fixam no acidental e se descuidam do essencial, daquilo que é a essência. Então existe uma grande diferença do querer e do ser. Então tem que observar sempre a polaridade das ideias. É difícil fixar uma linha e demarcar um conhecimento pela sua complexidade entre o concreto e o abstrato, pois só temos o último para formar uma opinião, porque para formar uma síntese tem a tese, tem a antitese. Então você tem que ouvir o lado A, o lado B, para você chegar a uma conclusão de uma ideia. O abstrato é uma sabedoria divina, a síntese da ciência e do conhecimento, que sustentam, que emanam por todo o universo. E o concreto é apenas um espelho, uma soma total desse abstrato concedido ao homem pela natureza e pelo mundo e tudo que nele há. Vamos estudar em partes para podermos chegar numa compreensão. Para você entender alguns mistérios filosóficos entre a matéria e o espírito, recomendo muito que vocês leiam também as obras de Helena Blavatsky, né, a mãe da teosofia e do ocultismo. Lá vai estar uma divisão teosófica que eu vou falar por aqui para vocês terem uma compreensão, uma base, que é sobre o corpo físico, esse veículo importante que carregamos, né, nos princípios durante toda a nossa jornada, toda a nossa vida, para
o espírito reaprender dentro deste corpo. Estamos aqui para evoluir. O corpo, ele é mortal, ele vai virar pó. Ele é apenas um veículo, um transporte para vivermos essa experiência espiritual. E segundo, vem a vida ou princípio vital. São as forças manas inferior, abrangendo todas as limitações do cérebro físico. Então existem as emanações interiores e exteriores que podem transitar pelo nosso cérebro, pelo nosso córtex, para gerar as emanações, energias, todos sabemos que podem ser tanto positivas como negativas. E aí temos o nosso corpo astral, o duplo corpo fantasma, né? A alma e espírito, o perispírito. Então, tem muitas coisas que a gente faz nesta vida que elas vão perdurar pela eternidade, vai acompanhar o nosso perispírito. Muitas coisas que você não concluiu nesta vida terrena, você vai ter que arcar as consequências quando você falecer. Se alguém morreu sem você perdoar, aquela pessoa de uma certa forma precisa desse perdão e ela morreu e você não perdoou, não vai ser só a culpa do remorso, você vai ter que pagar por isso. Uma dívida que você não pagou, a pessoa morreu sem te perdoar essa dívida. Então tem muitas pendências kármicas, isso acarreta pendências kármicas. Tem gente que hoje sofre e não tem ideia de onde surgiu o problema. E tem ciclos que devem ser quebrados na nossa vida, principalmente ciclos hereditários. Cagadas que seus avós, seus avós fez e você está pagando. Tem como quebrar todas essas maldições. O importante que tem que saber é identificar isso para poder destruir, acabar com isso. E como acabar com algo que você não conhece? É complicado, é difícil, mas quando você identifica é mais fácil. Muitas vezes, para se obter o perdão, você tem que perdoar a si mesmo. Muitas vezes, para compreender certas coisas, você precisa conhecer você mesmo, porque a resposta de tudo está em você. Não precisa de uma força exterior. Tudo que você precisa, como centelha divina, está emanado e creditado dentro de você mesmo. E vem o centro também dos nossos desejos animalescos, nossas paixões insanas, a demarcação que separa o mortal da sua mortalidade, da sua entidade mortal, que somos entidades imortais na realidade. Não fisicamente, repito, mas sim o nosso espírito. É muito complexo se falar sobre isso, mas é importante sabermos como surgimos, como funciona o nosso processo espiritual. E nessa jornada nós temos que cuidar sim do nosso lado espiritual. Às vezes esse papo soa como ranziza, como chato, mas você querendo ou não, ele é uma realidade. Você não vai aprender isso na escola, na igreja, não. Somente nas escolas herméticas, no ocultismo, nas ciências ocultas, com mestres devidamente iniciados. Você tem convite aqui para o nosso canal ao conhecimento, tá? O nosso canal não é só de conhecimento também, temos arte em todo sentido, eu tiro para todos os lados, né? Eu tenho música, eu até agora estou dando uma de cineasta, faço algumas pré-produções, né? Hoje está maravilhoso, hoje temos tecnologia, hoje nós temos IA, nós temos várias ferramentas que podem nos auxiliar a fazer
conteúdos, né? Inclusive um conteúdo desse aqui pode ser visto por milhares de pessoas, alcançar muitos públicos. Tem muita pessoa que perece por falta de conhecimento. E muitas das vezes por também não gostar de buscar conhecimento. Você tem que ler de tudo, absorver boas coisas. Um dos caminhos do conhecimento vem da literatura, vem também da experiência, de você experienciar tudo. Serve como base para a nossa sabedoria. Uma viagem que a gente faz, uma amizade produtiva, que tem amizades tóxicas, né? Pessoas que não têm educação, que não têm princípios, que não têm higiene, elas emanam larvas astrais que podem contaminar a sua vida. Às vezes você sofre também por amizades tóxicas, por convivências tóxicas. Às vezes você tem pessoas dentro da sua família que você está torcendo para ter vitória e eles torcendo para o seu fracasso e emanando energias negativas dentro da sua casa. Então, existem coisas que a gente tem que tomar providência de tirá-las da nossa vida. Existem portas que elas não devem ser mantidas abertas. Você não deve retornar a elas. Você tem que fechar elas e jogar a chave fora. Às vezes você não pode fechar as portas por onde anda. Você não sabe se você precisa. Existem portas que eu repito, não entre por elas de novo. Se você tem a oportunidade de sair delas, não reclame da vida. Existe aquele ditado muito certo que existe males que vêm para bem. Existe sim. Às vezes você está sendo tirado de uma certa posição, de um certo emprego enviado para outro, do seu bem. Talvez ali seria seu fracasso e você tem um tipo de intervenção, uma intervenção necessária para você estar no local certo onde você deve estar. É interessante como é o processo da vida. Mas, Mago Nelson, eu não tenho livre-arbítrio. Porque tem essa intervenção. Ninguém tem livre-arbítrio. Se tivesse livre-arbítrio, ninguém era condenado por suas escolhas. Mas a premeditação, ela existe. Você estará no lugar certo, onde deve estar, na hora certa. Às vezes a gente se precipita, a gente se incomoda, a gente tem ansiedade. Mas você já notou que certas coisas acontecem naturalmente na sua vida? Você já parou para pensar que tem coisas que você sonhou, você foi avisado em sonhos e isso se tornou realidade? Então, tudo tem um momento. E agora chegou o momento de você despertar a sua consciência, despertar para um nível maior, que é zelar da sua vida espiritual. Muito obrigado por nos ouvir e até a próxima. Pax et Lux. Bênçãos fraternais da luz a todos. Amém e etam. So low.